Eu não sei até hoje qual foi o motivo da saída do Dorival. Para mim foi um caso mais esdrúxulo ainda. Você trazer o cara que perdeu as 2 competições para ele. Ainda tem a chance de conseguir essa conquista da Copa do Brasil, que é 50-50. Para o Flamengo não tem esse problema de a decisão é lá em São Paulo, não tem. Quem joga no Flamengo não pode estar nunca desmotivado. Vestiu a camisa do Flamengo, tem que estar sempre com aquela gana, com aquela vontade de conquista. Eu acho que ele consegue transmitir dentro do campo, né, aquilo que é ser jogador do Flamengo, a entrega dele, a vontade, a gana dele. Eu acho que o Flamengo deveria ter um estádio seu, de uma menor capacidade, 30 mil, 35 mil, para esse tipo de jogos. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com ninguém menos que ele, o maior de todos. Zico, muito obrigada aí por aceitar o convite para a gente bater esse papo. É uma honra poder bater esse papo com você, viu? Prazer te receber mais uma vez aqui no Centro de Futebol. E já aproveito para agradecer toda a galera do canal aí da Raiza Simplício. Ela foi uma das nossas comentaristas na Copa da Amizade, 23ª, Brasil-Japão. Ela que já tinha vindo aqui uma vez e veio novamente com muito carinho, principalmente conhecimento. E aí, por sorte, coincidiu do jogo do Flamengo, que ela conhece mais de qualquer outro, né? Tudo que acontece por lá. Foi um jogo jogaço, bom, né? Foi jogaço. Galinho, mas a gente já vai falar de Flamengo, a gente vai começar falando sobre seleção brasileira. Nessa semana foi o ar uma entrevista do Neymar, né? E ele, entre as coisas que ele falou, ele lembrou de você, dizendo que você é um grande ídolo da história do futebol brasileiro, uma referência no futebol mundial, mas não ganhou uma Copa do Mundo. Se referindo a algo que pode acontecer com ele. Como é que você viu essa declaração dele? Eu acho que é considerada bem normal, né? Mas só que levaram para o outro lado, né? Levaram para o lado de comparação, né? Em nenhum momento ele fez comparação, seja a favor ou contra. Ele apenas fez um comentário que mais um jogador que atingiu o estágio que eu atingi, que não conseguiu a Copa do Mundo. E ele está nesse estágio também, né? Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, do Santos, né? Fez história lá na Europa, é um jogador que eu sou fã, né? Pela qualidade dele. E eu acho que o problema maior dele foi ter alguns problemas fora do campo, que a mídia hoje, lógico, noticia muito mais. Então eu já disse para ele algumas vezes que é importante ele estar preocupado com o que acontece dentro do campo. E você não pode, um jogador de futebol, aparecer mais na imprensa pelo que ele faz fora do que propriamente pelo que joga. E ele joga demais, né? Então, mas em função disso, o cara que eu gosto muito dele e tomara que ele tenha condições ainda de ganhar uma Copa do Mundo, né? Porque pelo futebol que ele tem, merece. Ele vem quebrando muitos recordes, né? Fazendo gols com a seleção brasileira, assim como você. Fez muita coisa com a camisa da seleção brasileira e essa questão da Copa ela não veio. Você, de certa forma, se incomodou em algum momento com isso? Não me incomoda, porque eu sou um jogador altamente coletivo, um jogador altamente preocupado com a equipe e sempre, né, dei o meu máximo, procurei fazer o máximo. Infelizmente, em Copa do Mundo eu tive problemas, seja na primeira que disputei como na terceira, problemas de contusão, saída da equipe, só uma competição, só a Copa do Mundo de 82 que disputei no melhor da minha condição, joguei todos os jogos. E assim mesmo quase que não jogo com a Itália, porque contra a Argentina sofri uma entrada violenta do Passarella, mas deu tempo de me recuperar. Então é normal isso, que as pessoas cobrem, né? Eu vinha tendo assim aquela imagem de que era um dos mais importantes da seleção brasileira, a gente não ganhou, mas quantos grandes jogadores da história do futebol não tiveram a felicidade de ganhar a Copa do Mundo. Inclusive um dos meus ídolos que eu tenho como
uma grande referência, considero um dos maiores, 5 maiores jogadores de futebol de todos os tempos, que é o Cruyff, não teve a oportunidade de ser campeão do mundo, né? Fora outros nomes, principalmente do futebol brasileiro, de outras épocas. Então, não me incomodo com isso, não deixo de dormir por causa disso, porque eu sei que o meu trabalho foi feito de uma maneira profissional, de uma dedicação imensa, para poder estar sempre bem, mas se Deus não quis, vamos em frente. Vamos virar a chave um pouquinho e falar agora de Flamengo, né? Porque foi um ano até aqui de muitas frustrações. Um ano que prometia muito. Isso. E que até agora, frustrações. Como é que você está vendo essa temporada do Flamengo até aqui? Como você já falou aí o que foi a temporada, o que está sendo. O que eu acho é que tudo que começa mal, a tendência é dar errado. Porque tudo começou lá atrás, né? Da questão da saída do Dorival. O Dorival pegou um time, né? Total, já quase lá na zona de rebaixamento, veio lá, arrumou, passou a dar confiança para a equipe, para o plantel foi se recuperando, tá? Foi lá, poxa, ganhou 2 competições, né? Importantes, né? Que já inclusive classificaria para outra fase para o ano seguinte da Libertadores, né? Sendo a Copa do Brasil e a própria Libertadores. E lógico, quando você está com uma coisa já definida, a gente lembra em 2019 que o Flamengo foi lá e levou uma sapatada do Santos de 4 já campeão, né? E ninguém falou nada do Jorge Jesus, ninguém tirou o Jorge Jesus, tá? Aí agora, no Dorival, aconteceu isso, com a dúvida, e as explicações não eram convincentes, não teve assim uma explicação lógica. Eu tirei o Dorival porque ele vendeu o hambúrguer lá em frente ao CT, por causa disso. Diz alguma coisa. Mas não, ficou aquilo, porque podia sair para ir para a seleção, e daí que vai para a seleção? Quantos já não foram? Porque ele perdeu a mão do plantel, diz isso, vai lá e vem, nós tiramos ele por causa disso, acabou. Deixaram na dúvida toda a nação rubro-negra, todos nós, eu te juro, eu não sei até hoje qual foi o motivo da saída do Dorival. E aí, o que acontece? Poxa, você ganha isso. E ainda para mim foi um caso mais esdrúxulo ainda. Você trazer o cara que perdeu as 2 competições para ele. Né? Ele ganhou do Vitor Pereira a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores. Então para mim ainda foi pior isso. Podia trazer qualquer um, menos esse. Não por ele, não conheço ele, nunca falei com ele, não sei quem é, não sei se é capaz, se não é, não sei. Mas eu estou dizendo pelo que a gente está vendo de fora. Aí, quer dizer, no meu entender, eu como torcedor, para mim a competição mais importante desse ano era o quê? Era o Mundial. Então, você não pode jogar o Mundial no início do ano, ficar 40 dias de férias. Que foi o que aconteceu, pelo menos essa é a informação que você, jornalista, é verdade isso? É verdade. É verdade, exatamente. 43. Então, ainda tem mais. Então, o que acontece? Ali, porque não foi feito nenhum planejamento para essa competição por parte do Dorival e nem tampouco do Vitor Pereira, que não podia assumir até o dia 31, né? Ele só podia assumir depois. Então, lógico que isso é uma hora que alguém tem que tomar as rédeas, de chegar a chamar aqui, nós temos a competição mais importante, que é o Mundial. Então, vamos ficar até os 30 dias e dali a gente recomeça. Se tiver que dar mais à frente, a gente mais à frente, conversa com os jogadores. Entendeu? E aí você cria um planejamento. E aí o que aconteceu? Aconteceu isso. Os jogadores não estavam no melhor dessa condição, aí vem Recopa, Supercopa, e aí perderam, e aí já vão com a moral baixa para o Mundial, e perderam o primeiro jogo, só não perderam o segundo, porque os caras perderam os 2 gols quando estavam ganhando lá, e aí o Flamengo conseguiu virar. Então,
Quer dizer, isso tudo gerou uma insegurança e uma incerteza muito grande no plantel. E para mim o erro foi daí. E está repercutindo até hoje. Né? Mudou treinador e tal, e a coisa até ser arrumada, ela até hoje ainda não foi arrumada, no geral, entendeu? Tá ali, o Flamengo tem um grande time, tem bons jogadores, mas você vê que aquela coisa do conjunto, aquela coisa da entrega que a gente vê sempre, tá um vai e vem danado. Alguns jogos sim, outros jogos não tá aquela constante, aquela regularidade. E isso acaba com que o Flamengo se distanciasse muito na questão do brasileiro, mas ainda tem a chance de conseguir essa conquista da Copa do Brasil, que é 50-50, né? Não tem, para o Flamengo não tem esse problema de a decisão é lá em São Paulo, não tem. Flamengo, mesmo perdendo lá em São Paulo foi campeão brasileiro lá, verdade. Entendeu? Então o Flamengo não tem esse negócio de jogar mal assim, fora de casa. O Flamengo perdeu as oportunidades de não estar mais perto, perdendo ponto dentro de casa. Um ponto que ninguém esperava que fosse perder e acabou perdendo pontos e se distanciou muito do Botafogo. Com as frustrações esse ano, vem também a revolta da torcida e as cobranças. O torcedor está pedindo reformulação para o próximo ano. Tem aí um elenco que é muito vencedor. Você participou disso, né? De um elenco que fez história, foi muito vencedor durante muitos anos. Mas chega um momento que tem que reformular também. Como é que você vê esse momento? Mas isso é só quem está lá no dia a dia. Isso não dá para a gente ficar opinando daqui, que só quem sabe o que pode, o que não pode, contrato de cada um. Então, e a gente vai falar mais pelo rendimento, mas tem que saber se o cara do rendimento, como é que ele está no dia a dia, se está desmotivado, se não está. Aliás, quem joga no Flamengo não pode estar nunca desmotivado. Você não pode nunca, na situação que está hoje, incentivá-lo, não. Vestiu a camisa do Flamengo, tem que estar sempre com aquela gana, com aquela vontade de conquista. E essa geração, uma das coisas, quando muita gente fica querendo comparar para a nossa e tal, eu acho que uma das coisas importantes que eu acho nessa geração é isso: eles têm fome de conquistas, como a gente tinha também. Agora, essa fome, ela é muito boa quando está também tudo arrumado. A gente teve durante nossa temporada mudanças de treinadores e tal, mas o grupo se juntava, se reunia aí, moçada. Não importa quem esteja ali, a gente tem que fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Se mudou e saiu um cara que a gente gostava e um cara que não conhece, a gente não vai prejudicar esse cara que a gente não conhece. Vamos ter que fazer a mesma coisa, agir como bons profissionais que nós somos. Então essa é uma coisa importante também que os jogadores têm que entender. Hoje, uma das grandes referências desse time do Flamengo é o Gabriel, né? Ele hoje é o camisa 10. Claro, mas as maiores cobranças elas acabam acontecendo também em cima dele. Você passou por isso? Claro que a gente passa. Você foi cobrado, assim? Como é que foi? Não, a gente, nesse período, não deu muita chance, né? De ser cobrado e passar por um momento assim de estar disputando e ter tantas perdas, né? Não tinha tantas competições como tem hoje. E não tinha tanta facilidade de disputar a Libertadores como se tem hoje. Os brasileiros vão sempre 6, às vezes vão 8. É muita gente se classificando. Naquela época não, naquela época tinha que ganhar o brasileiro. Senão você não ia. Não tinha Copa do Brasil para você disputar. Não tinha Copa Sul-Americana, não tinha Recopa, Supercopa, não tinha nada disso. Então hoje você tem competições mais importantes. A nossa só tinha o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Regional. Então era ali. E eu acho que a gente sofreu, mas a maneira como a gente perdeu foram perdas que, cara, no segundo ano que a gente perdeu a Libertadores, a gente amassou o Peñarol e a bola não entrava. O que vai fazer? A torcida saiu.
é tipo daquele jogo que a gente sai aplaudido, mas dia de derrota. Porque foi uma derrota que não aconteceu, e além de uma arbitragem totalmente conivente com o adversário. Então eu acho que isso não tivemos, nunca tive gente protestando lá na Gávea. É normal, às vezes a torcida vaiar um jogo ou outro que não está bem, mas normalmente aquele grupo, a torcida muitas vezes sentia que a gente não estava legal e eles vinham, nos ajudavam e a gente correspondia lá dentro do campo. Então não teve esse negócio, querer ir no CT. Não, a gente primeiro não tinha CT também, né? Tinha que ir lá na Gávea. Não tinha muita facilidade para entrar porque só entra sócio. Então isso também inibia muita gente a chegar por perto. Mas não era um período em que essas coisas aconteciam, né? Hoje está muito normal e os caras parece que, depois que se começou a criar torcidas organizadas, eles acham que são dono do clube, né? Então isso, e muita gente, muitas vezes, dá benefícios para essas pessoas. Então elas começam a se achar donas, né? É verdade. E tem uma imagem muito legal que eu tava vendo de você e do Gabriel lá no novo Museu da Gávea. É muito legal ver o carinho mútuo que tem, né, entre vocês dois. Não, eu gosto muito dele, sou fã dele, acho que ele consegue transmitir dentro do campo, né, aquilo que é ser jogador do Flamengo, a entrega dele, a vontade, a gana dele, e vai passar por momentos de dificuldade e tal. Então, sabe, não tem porquê. E sempre eu tratei, ele me trata com muito carinho, a gente tem um bom relacionamento e torço muito por ele, para que ele continue dando essas alegrias aí ao torcedor do Flamengo. Outro jogador importante também dessa era do Flamengo é o Bruno Henrique, né? Que passou por uma lesão muito grave no joelho, voltou e parece que voltou até melhor quando ele acabou se lesionando. Como é que é pra você ver um cara assim como o Bruno Henrique, que passou por essa lesão séria, voltando a jogar muito bem? Você que infelizmente na época sofreu uma lesão e a medicina não ajudava. Não ajudava, né? Ele voltou em menos tempo do que eu. E lógico, uma recuperação fantástica. Não voltou melhor, ele voltou como ele era, né? Porque ele era uma fase maravilhosa que ele teve no Flamengo. Então, muito feliz. Pude, no momento que ele estava em recuperação, falar com ele, né? Da dedicação dele, da importância que ele tinha para ele, com a carreira dele, que com certeza pelo profissionalismo dele ele ia voltar. E depois me emocionar, estando em campo, estando em casa, naquele jogo contra o Grêmio, de ver realmente aquilo que aconteceu, o que a torcida fez para ele. Então é uma felicidade muito grande saber que o jogador que para muitos era tido como que não ia mais jogar futebol, então a gente muitas vezes tem que acreditar na gente e acreditar em Deus, que a gente é capaz de transformar a nossa vida e fazer uma recuperação como ele fez. E fico muito feliz por ele, ainda por cima de ver quem ele é, como é que a história dele, como foi a carreira dele, como é a família dele. Isso daí é muito bacana, ver um cara desse vencer. E vai ser um jogador importante para o Flamengo na final da Copa do Brasil, que quis o destino que fosse contra o São Paulo do Dorival. Loucura, né, Zico? É verdade, mas isso são as coisas do futebol, acontece. Não é a primeira vez, nem vai ser a última. Então, eu acho que isso, né, o Dorival, você vê, a situação dele de chegar no São Paulo foi bem parecida como ele chegou no Flamengo. E ele foi lá, remando bem, conseguiu juntar todo mundo e hoje está numa final. E o São Paulo procurando fazer todos os esforços para trazer grandes jogadores, né? Trouxe o Lucas Moura, que eu sinceramente eu tive com ele lá nos Estados Unidos, não achava que ele fosse vir para o futebol brasileiro, que ele fosse continuar lá na Premier League, porque estava muito bem lá. E lógico que foi um grande reforço, e lógico que o James ainda não está legal,
O Pato também, ainda fica aquela coisa ali e tal, mas são jogadores que num lance podem decidir uma partida e um campeonato, né? Tá 50-50 Sem favorito, né? Sem favorito. A gente viu aqui a dificuldade que o Flamengo teve para vencer do São Paulo, que estava com um time praticamente reserva, né? E o São Paulo, a dificuldade também que ele está tendo de vencer outros jogos dentro de casa. É um fator importante, mas as condições são as mesmas para Flamengo jogando no Maracanã e para São Paulo jogando lá em São Paulo. E eu vi recentemente, você fez uma entrevista com o Sampaoli, acho que foi a primeira entrevista, ou a única entrevista que ele deu até agora. Também ele dá entrevista todo jogo, pô. Coletiva todo jogo, né? Coletiva todo jogo, pô. Então, aí não dá. A gente não tá lá na coletiva, então acho por isso que ele veio. Mas como é que foi? Foi legal? Porque as foi pessoas legal. falam que ele é mais tímido, mais... Ele é mais fechado, sim, mas o que acontece? Ali, o que eu sinto dele, já senti outras vezes, sim, às vezes uma situação à parte do que é o do futebol, é a importância que ele dá para o futebol brasileiro e o futebol sul-americano. A forma como ele gosta, a forma como ele sente, o quanto poderia ser maior ainda essa questão do futebol brasileiro, do futebol argentino, do chileno, do colombiano. Você nota que ele gosta desse tipo de futebol. Ele gostaria que os times dele entendessem isso e jogassem dessa forma. Então isso foi que ele passou, né? E que eu já tinha conversado com ele 2 vezes, mas não dessa forma como foi na entrevista. Então eu senti esse amor dele pelo futebol brasileiro e a vontade muito grande de trabalhar e ter sucesso no futebol brasileiro. Você acha que ele consegue contornar um momento difícil e de repente escrever uma história legal no Flamengo? Tomara, né? Tomara. E a gente torce para que isso aconteça. Agora, é lógico que muitas vezes a postura dele dentro do jogo, a forma como ele lida, a forma como ele está no dia a dia, muitas vezes as pessoas não compreendem, né? É uma cultura que cada um tem, então tem que compreender para ajudá-lo também, para que a coisa tenha sucesso, né? E você desistiu de ser treinador? Não quer mais? Eu já não quero. Por quê? Porque a gente começa a ver algumas coisas e eu não tô mais para ficar as pessoas ficarem dizendo o que você tem que fazer ou não. E algumas situações, até mesmo de atletas, que hoje têm uma cabeça diferente do que eu penso, do que eu vejo, do que eu necessito para o jogador, do que eu quero. Então, eu acho que não existe geração antiga, geração nova, né? Futebol é uma cultura. Então, alguns se adaptam melhor a umas, outros se adaptam melhor a outras. Não quer dizer que a nova não jogaria na velha, nem que a velha jogaria na nova. E quem a velha está ultrapassada e que a nova está mais adiantada. Não está. Não tem isso. Futebol não vai mudar. Você vê aí e tal. No final, quem ganha os campeonatos é quem tem. Quem tem o melhor jogador, quem tem um jogador que decide, maior número de partidas, esses caras que ganham. Tá? Então, o grande jogador vai ganhar, a possibilidade dele ganhar é muito grande sempre. Então, não vamos dizer, o time taticamente tem que ser isso e tal, joga dessa forma. Não tem isso. Não tem isso no futebol. O cara pode acontecer um erro numa final e jogar tudo por água abaixo. Então, eu acho que é questões de conceitos. Então é melhor para você não ter conflito de conceito. Eu não quero jogar o cara, não, ele está ultrapassado e tal. Não existe isso de ultrapassado. Tá gagá, tá isso aqui, você toma uma atitude que não agrade. Hoje as pessoas, você não pode desagradar ninguém. Que aí o mundo, parece que o mundo cai. Você não pode ter opinião. Você tem uma opinião, mesmo certa ou errada, você tem sua opinião, eu tenho a minha, eu posso discordar de você, mas nem por isso eu vou te atacar e você vai me atacar. Por quê?
Tem que ser atacado porque você discordou de uma situação. Nada, fica lá, tá bom, eu penso assim, tu pensa assim, acabou. E vamos em frente, de mão dada, se tiver que ser de mão dada. Mas hoje não, hoje virou uma briga de todo mundo. Se você fala alguma coisa que o cara não gosta, ele te ataca de tudo que é maneira. E isso é um problema do ser humano. Questão de respeito à opinião de cada um. Não é? É respeito das escolhas. Você não pode ofender ninguém. Ofendeu, acabou. E as pessoas, se você discorda, ofendem você. Sabe? Então isso é que nós estamos num momento que a gente precisa repensar isso. Né? Quem que fez isso? O país. Foi a política fez isso. E hoje as pessoas estão se ofendendo à torta e à direita, em qualquer setor. Então a gente tem que ter calma para não sair confusão, não sair tiro, nem gente não perder a vida por causa de situações que cada um tem o direito de suas escolhas. Com certeza. E um tema recorrente entre os torcedores do Flamengo é a questão do estádio, né? E já voltou esse tema de novo. Eu queria saber de você, se você acha que o Flamengo deveria construir um estádio ou deveria focar no Maracanã, que sempre foi a casa do Flamengo. Como você vê isso? Eu acho que o Flamengo deveria ter um estádio de menor capacidade, porque nem todos os jogos, hoje é um momento assim diferenciado, que todo jogo do Flamengo está dando 60 mil pessoas e tal, mas daqui a um ano pode não ser assim, tá? Então eu acho que o Flamengo deveria ter um estádio seu, de uma menor capacidade, 30 mil, 35 mil, para esse tipo de jogos, e aí sim cobrar mais caro em algumas situações, para ter realmente menos público e mais receita. E lógico, ter o Maracanã para as grandes situações. Você sabe que tem um jogo que sabe que vai explodir aquilo lá, tem que ser o Maracanã, a casa do Flamengo, porque eu acho que o Flamengo às vezes está pagando uma conta exagerada, né, de um desgaste muito grande, e acaba que o Flamengo não é dono do Maracanã. O Maracanã acabou excluindo um pouco o povão para ter que ter muito mais receita, e o povão sofre. Então eu acho que o Flamengo tinha que, ao meu ver, se tivesse um estádio, tinha que fazer de menor capacidade. Falando agora um pouco sobre o que a gente tem visto no futebol mundial, essa mudança, grandes jogadores hoje indo para futebol da Arábia Saudita, por exemplo, né? O Cristiano acabou sendo o primeiro e recentemente ele deu uma entrevista falando que é um momento de mudar um pouco, de evoluir um novo mercado. Você foi responsável por evoluir lá o futebol japonês, por construir, né, essa questão do futebol japonês. Como é que você vê essa saída desses jogadores lá para o futebol da Arábia? Eu acho que foi bom pro continente asiático, né? Que seja um momento que possa ser bom para o desenvolvimento do jogador árabe. Porque a diferença no Japão foi essa. Nós tivemos os maiores jogadores da história jogando nos Estados Unidos. Mas eu posso dizer uma coisa. Eu fui nos 20 anos do Cosmos. Cosmos era o time que tinha o Pelé, Carlos Alberto, Quinaglia e tantos outros lá. Tinham 2 jogadores americanos. 20 anos. Festa dos 20 anos. Então, como é que vai desenvolver o futebol americano dessa forma? O mercado hispânico, que todo mundo continuou desenvolvendo, continuou lotando lá, mas o americano não jogava futebol. O americano passou a jogar depois. O Japão não, éramos só 2 estrangeiros em cada time. Profissionalização, todo mundo, é lógico, muito japonês. A criançada começou a gostar, começou a jogar, começaram a abrir campos em tudo que é lugar. Quando eu saí de lá em 2006, tinham 5, 6 milhões de jovens jogando futebol. Disparado o esporte mais praticado. Mais visto, continuava sendo o beisebol ainda. Mas foram formados grandes ídolos japoneses e hoje a seleção japonesa é igual ao Brasil. Todo mundo joga na Europa, entendeu? Então, eu acho que houve um desenvolvimento e sempre renovação, porque é muita gente praticando, criaram primeira, segunda,
terceira divisão da J-League. Então isso deu uma dinâmica maior. Agora, na China, levaram um monte de jogador fera para lá. Uma geração talvez anterior a essa, foi todo mundo para lá. Aconteceu alguma coisa na China? Nada, não aconteceu nada. Por quê? Porque eles ocuparam o lugar dos chineses, e eram muitos, e os chineses não jogavam. A seleção chinesa continuou abaixo, tiveram que naturalizar alguns jogadores, inclusive brasileiros, para jogar, para poder se igualar, mas não teve jeito. Então, esse momento, a minha preocupação é essa. Esse é o momento para se ganhar dinheiro, para ficar milionário, ou para ajudar a desenvolver o futebol da árabe. Que o futebol árabe já teve seu momento. Aquele período atrás que tiveram muitos brasileiros lá, treinadores, eles desenvolveram. Mas foram caindo, e agora deram uma revitalizada e tal. Tomara que seja importante para o futebol árabe. Para o futebol asiático, a Champions League da Ásia vai ser maravilhoso, desses caras todos, esses times todos. Como teve na China. A Champions da Ásia. Claro. Bacana. É uma competição bacana e tem duas situações. Tem a parte árabe e tem a parte lá oriental. Então, eles só se cruzam na final. Tem um campeão de cada lado para jogar a finalíssima. Então, esse ano foi um time... esse ano, até foi um time japonês com o que ganhou do Flamengo lá. O Al Hilal. E o Hilal ganhou. Então... o Urawa ganhou. Ganhou, então. O Al Hilal, mas foi o Al Hilal que ganhou da parte árabe. Entendeu? Quando nós fomos campeões, no Kashima, decidimos com o time do Irã. Entendeu? Então, se fazem esses dois grupos, porque as viagens são muito longas, né? Então, eles dividem a parte oriental, a parte árabe. E a gente espera que agora vai ser realmente... Os times árabes vão estar bem mais fortalecidos, né? O time da Arábia Saudita, né? E tem alguns jogadores da seleção brasileira que foram para lá, não foi só o Neymar, tem o Fabinho, tem o Ibanez, Firmino, uma série de jogadores. Dá para continuar convocando esses jogadores? Eu acho que dá. Se eles estiverem bem, eu acho que dá. Aí não acredito que isso possa baixar. Eles já estão num nível que não vai ser... o futebol mundial hoje está tudo igual. Está tudo igual. Você jogando na Inglaterra, jogando lá, a competitividade é a mesma. Então eu não vejo problema nisso, não. Tá ótimo, Galinho. Muito obrigada pelo bate-papo aqui. É sempre uma honra bater papo aqui com você. Sempre muito agradável mesmo. Valeu, galera. Sucesso cada vez mais para você aí. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.